Falar em cada coisa. nostalgia, você falou que tinha uma história do gol de barriga, Siri. Eu quero escutar a tua história do gol de barriga. Ah, esse gol de barriga, eu não era tão novinho quanto a Luma, eu tinha 10 anos. Eu era adolescente, 10 anos. E torcedor do Fluminense que sobreviveu à década de 90, né? É um torcedor que realmente teve que ser muito resiliente. Rapaz, a gente falou aqui um tempo atrás sobre isso também, mas há muito tempo. Mas a Eu gente sou de falou 85. E... Essa década aí foi caveira. Então, 95, eu nunca tinha visto o Fluminense ser campeão. E, cara, uma criança com 10 anos não vê seu time ser campeão. Eu tenho um afilhado de 14 anos que ele nunca viu o Vasco ser campeão. Sabe? Então, é difícil você realmente manter aquele torcedor. Eu lembro que esse jogo, eu morava na Vila da Penha, sou nascido e criado lá. Chovia muito, né? Era muita chuva. Caiu um dilúvio. Dilúvio. Meu pai e meu tio até, pra quem é da região ali, conhece o Bar do Cuíca, que é um bar de tricolores na Vila da Penha, na Oliveira Bela. E aí, eles escutando o jogo no rádio. E meu pai tão nervoso, cara. Meu pai, vocês acreditam? Meu pai, ele pegava o palito de dente, mordia, engolia. Meu pai comeu quase uma caixa de palito naquele dia. E, cara, 2-0 Fluminense, foi uma felicidade enorme. Caraca, o Fluminense vai ser campeão. Primeira vez eu tenho essa lembrança, sabe? Era uma casa muito simples e tal. E eu lembro quando o Flamengo empata o jogo, eu tirei a camisa do Fluminense, com 10 anos. E eu tirei a camisa do Fluminense com 10 anos. E falei, cara, nunca vou ver meu time campeão. Fui pra cama chorar. Daqui a pouco aquela gritaria, meu pai, meu tio, aquela loucura, aquela maluquice. E eu tava com uma camisa verde, eu lembro disso até hoje, uma camisa de criança verde. E eu comecei a tirar a camisa pra botar do Fluminense. E volta meu pai, não tira. Não tira, não troca agora. Só vai trocar quando acabar o jogo. E nós amanhecemos nesse bar do meu tio, de manhãzinha, meu pai, meu tio bebendo. E foi a primeira comemoração, essa foi a minha história do gol de barriga. Fita. Ah, cara. Como é que você tava? Eu tava no Maracanã. A minha é legal. Eu tava no Maracanã. Cara, você tava lá, nossa. Cara, quando a gente faz os dois, vem a chuva, né, que a gente faz... O time do Fluminense naquela época era um time de operários, onde o Renato Gaúcho bancava o time. Bancava Joel mesmo. Santana apareceu como o rei dos campeonatos regionais e tudo mais. Ronald, Sorley, Lima e cara, Lira. Lima cangaceiro, irmão. Lima... Márcio Costa de Lima Rogerinho. inchada, né? Então, assim, eram os caras assim que, pra não perder o jogo, eles eram expulsos, eles faziam a falta mesmo de qualquer jeito. Então, assim. Aquela entrada do. Foi o Lira ou foi o Lima? Foi o Lira. O Lira, Foi o nossa. Fabinho. Eu tenho esse. A figurinha. A figurinha até hoje dessa entrada. Aquilo ali era prisão perpétua hoje, cara. O cara tava hoje ele banido. ficava 10, 15 jogos fora Então, no mínimo. assim, cara, quando os caras empataram, aí foi esse momento que você falou, de desistir, tirar a camisa, de não querer mais assistir o jogo. Embora, e né, muita gente foi embora. Eu era um desses eu tenho caras. essa dúvida, eu queria saber Você como foi é que foi a embora? torcida do Foi Fluminense. embora? Não, eu não fui Fita. embora. Não foi Eu embora. me preparei pra ir embora e parei nos corredores, no saguão atrás da arquibancada na época. Não, eu vou te explicar Então, por assim, que o pessoal cara, foi embora. Mas, cara, até há pouco tempo a gente tava indo embora agora contra o Flamengo. Flamengo, A galera tava indo embora. Vocês não estavam no Maracanã? A galera tava dois indo embora. gols Tava anulados, Então, assim, 2 gols anulados. são torcedores que realmente, às vezes, não tem essa emoção pra bancar, cara. O Fluminense é muito mais que isso. A gente não pode aqui falar que o cara tá errado indo embora, não. O não pode julgar, é não, mais cara. que isso, Eu cara. ia embora. Também. 95? 95. Então, assim, Eu levantei pra ir aí, embora. mano, aí depois que saiu o gol de barriga, aí eu não vi mais nada, pô. O que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal, por que vai embora? O que aconteceu? O Maracanã tinha uns... O Aldo, acho que são 125 mil pessoas, 130 mil que tinham no Maracanã naquele dia. Sim, Lá, mais pô. ou A menos. torcida do Flamengo tava 70-30. Bem ou mal 50 mil Tava tricolores, 70 mil. né? Não, tinha 70-30 lá. A torcida do Flamengo tava bem maior, porque o Fluminense tinha que ganhar o jogo. Entendeu? E era o time do Flamengo, né, E era cara? o time do Flamengo, Flamengo. sabe? O Tinha Romário, só o Romário pessoal ali, Com o Lubrax patrocinando, o Petrobras, sei lá, que era aquela... A mídia toda, centenário do É. Flamengo. Teve aquela coisinha, né? Aí entra essas coisas que a gente quebra, que a gente às vezes não presta atenção, né, cara? O Fluminense bagre daquele jeito, aquele time de operário, como o Fluminense. Fita falou aqui. O que aconteceu? Quando aquela bola na trave do Branco acordou o Flamengo. Aí o Romário, que nunca tinha feito Verdade. o gol Fez o no dele. Fluminense, fez o primeiro gol do Fluminense. E aí, meu amigo, a torcida do Flamengo naquela época não era essa torcida que tá lá no Maracanã mesmo, hoje. era ensurdecedor. Era a torcida do Flamengo mesmo. Então, meu amigo, os caras começaram a cantar, meu amigo. Eu falei, fudeu, cara. E aí o Fabinho fez aquele golaço, rabiscou, caiu 2 pro lado e empatou, meu irmão.
O Fluminense tava com menos um já. Na raiva tu pega e vai embora, final do jogo. O Fluminense e o Flamengo estavam com menos um jogador, que o Sorley foi expulso. Sorley foi expulso. O Marquinhos, se eu não me engano. Logo depois do gol do Romário. E aí o Fabinho, meu amigo, o Lira, desesperado, deu aquela entrada no Fabinho e foi expulso. A gente foi 3 de expulso, Então, nossa. Foi nada ali, né? Deu contato, né? Deu contato. Quando o Lira deu aquela voadora no Fabinho e foi expulso, eu falei pra minha mulher, Já era. Acabou o jogo, vambora. Levantei pra ir embora e a galera levantou nesse exato momento. Quando o Lira deu a voadora, a pessoa levantou pra ir embora. Não foi quando o Flamengo empatou. E aí eu falei, você ficar com menos um, o Flamengo tava em cima, a torcida gritando é campeão. Só que espaço no campo, né? Sem um monte de jogador. Minha esposa não deixou eu ir. Ela me segurou, a gente vai ganhar o jogo. Amém. Sentou aqui, me deu um esporro, cara. Manda, né? A patroa tá me assistindo aí. Obrigado, meu amor. Tamo junto. Eu tenho essa gratidão com ela, vi que eu tinha escolhido a mulher certa, eu tava com 2 anos, a gente tá com 35 anos casado, aí a gente tava com uns 3 anos de namoro ali naquela época. Isso é muito bom, dessa sorte de ter uma esposa tricolor, um marido tricolor, mas eu nem muito procuro, bom. eu nunca procurei. Primeira coisa, minha filha, qual time você torce? Chance zero de eu namorar uma mulher que não fosse Fluminense. Sério? É zero. A minha esposa zero. fala isso. Se eu fosse Zero. Flamengo fanática assim, você ia... Zero. Até um beijo pra minha esposa Carol, beijo pro meu filho Tito. O Aldo Mendes falou que 112 mil pagantes em 95. Então, muita gente, pagantes. na hora da tinha uns 120, 130 mil presentes. Na hora da expulsão do Lira, muita gente foi embora. Olha, me arrisco a dizer que 30, 40% do Fluminense foi embora. Muita gente deve ter voltado depois. Não, o pessoal ficou lá fora do Maracanã escutando, porque depois que saía não podia voltar não, amigo. Eu já tive uma situação de ir na rua, cara. Voltou quem tava na rampa. Na rua e voltei. Ele perdeu o que foi foi eleito. Antigamente, se eu não me engano, o portão não fechava não, cara. Fechava. Depois de um período do segundo tempo, já ficava aberto. O pessoal até entrava, né? Entrava assim, cara. Não, mas ali naquele momento não deixaram. Talvez pelo jogo que foi, né? Eu não lembro porque eu não fui lá fora. Eu fiquei na parte de trás ali no corredor bolado. Não conseguiu voltar. Porque na época o pessoal não acreditou que tinha saído do gol, porque era pelo rádio, né? Pelo rádio. Era pelo rádio, ninguém sabia que tinha feito golão. E assim, perderam o maior Fla-Flu da história do Maracanã. Na verdade, falar um dos maiores jogos da história do futebol, esse aí. Foi, porque eu volta e meia reassisto desse jogo, foi, na narração de naquela época foi Davi Golias, pô. Foi Davi Tranquilamente. Eu tive uma situação dessa de voltar pra dentro do Maracanã, foi um Fluminense e Botafogo, fui pro Maracanã sozinho. Oitavas de final, sei lá. Na verdade, a Sul-Americana ela já era mata-mata, né? E aí teve um encontro de Fluminense e Botafogo. Um jogo horrível. Na verdade, jogo horrível pro Botafogo. O Fluminense batendo e não fazia gol. Aí teve uma falta pro Botafogo no segundo tempo. O Júnior César jogava no Botafogo, cruzou uma bola. Ninguém meteu a cabeça, ninguém tirou, o pererecou o gol do Botafogo. Maracanã vazio dos dois lados. Sai puto, cara. Fui embora muito puto, pensando, meu pai vai me xingar, meu tio vai me xingar, eu tô na rampa do metrô. Daqui a pouco, cara... Marcão, gol. Eu lembro desse jogo. Do Marcão. Eu lembro desse jogo. Foi pros pênaltis. E aí teve um jogador do Botafogo lá que foi dar uma cavadinha no meio, rasteirinha. O Fluminense passou de fase, cara. Eu voltei pra dentro do Maracanã. Eu tava na rampa da UERJ indo pro metrô. Eu tava lá nesse dia. O Marcão fazia gol no Botafogo e fazia volta e meia, fazia uns gols de bicicleta, né? Gol de bicicleta do Marcão. Cara, muito legal isso aí. Então, e a sua história não tem, né? Você era semifralda, né? Não tem, eu tinha 4 anos. Semifralda não tem história do gol do Renato. Eu comecei a ter história mesmo com o Fluminense. 2008 mesmo? Não, assim... Comecei a ter história assim de, olha, eu sou tricolor, até porque minha história com futebol não é... Tem gente que me julga muito até hoje. Quando eu era criança, eu gostava do time do momento. Qual era o time do momento? Finalzinho ali da década de 90, era o Vasco, não era o Fluminense. É o time que ganha Libertadores. Então eu gostava. Mãe é vascaína também. Olha só. Meu avô falecido também era. Depois eu vou completar. Muito bom, pode falar isso aí. E assim, a gente, criança, 7 ou 8 anos, quem vai querer torcer por um time? A gente perdeu muito torcedor pro Vasco na década de 90. Pois é, não ganha título. E eu virei Fluminense depois que eu comecei a ver meu pai ouvindo jogos do Fluminense no rádio em 99, Série C. Por isso que eu falo, cara, o Fluminense me escolheu. A Série C fortaleceu o torcedor. Quem ficou ali, quem virou tricolor? Meu primo virou tricolor, meu irmão virou tricolor, eu virei tricolor nessa época. Então, todos nós ali, a gente é Fluminense pra sempre, não adianta. E quem sobreviveu, como vocês falaram, é pra sempre também, cara. Aquilo ali foi muito tenebroso. Que época. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você. Você que não tá inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!